Formação de paredão foi um caos. Já temos aí os 3 emparedados da semana e as enquetes estão chocando. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes da gente começar, eu já vou pedir pra você curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho, porque é super importante, tá? Eu tenho uma meta pra chegar em 500 inscritos aqui no canal ainda essa semana e eu conto muito aí com a sua ajuda. Agora, sem mais delongas, roda a vinheta. Bora, né, começar aí falando sobre a formação do paredão de ontem. Foi uma formação ali meio caótica, teve bastante discussão enquanto rolava ali os votos, tá? Mas aí, como de costume, né, primeiro aí, o Tadeu, ele pediu, né, pro Leandro aí, falar em quem que ele iria colocar o colar da imunidade, já visto que ele foi o anjo da semana, e ele falou que como forma de retribuir, né, algo que alguém tinha feito muito importante pra ele dentro da casa, ele estaria dando então a imunidade pra Solange, né? Porque lembrando que o Leandro até então, ele é o único que tem um apartamento confirmado dentro da casa. E a dinâmica quem decidiu, né, que ele fosse participar da dinâmica para ter essa oportunidade de ganhar um apartamento foi a Solange. E por isso, em forma de retribuição, ele colocou ela, tá? E aí depois o Tadeu pergunta, né, pro cowboy aí, quem ele indica então ao paredão e o porquê. Global então, né, indica aí o Juliano, com a justificativa, né, de que esse paredão poderia aí ter uma grande chance, de ser um paredão aí inédito, né, com pessoas que nunca foram, e fez alguns outros apontamentos ali, sobre o Juliano, tá. E aí, logo em seguida, começou a votação, né. Enquanto estava rolando ali a votação, o Juliano e o Boneco começaram a discutir, né. Lá na sala, cowboy relembra, né, que o Juliano indicou a Samira, ao paredão naquela dinâmica com a Sol, e aí eles ficam ali discutindo sobre isso, o Juliano responde que na época, ele e Samira nem eram próximos, nem se conheciam ali direito e, por mais impressionante que pareça, a Samira acabou falando que eles já estavam ali resolvidos, né, não ficou na dela, que é uma coisa que ela geralmente faz aí. Só que o cowboy continua falando que essa atitude do Juliano foi uma frouxidão que ele teve, né, de, ter preferido colocar a Samira, porque a Samira que ficou só nervosa com ele, não ficou nervosa com a Solange, com a Sol na época. Então o Alberto, ele pré-julgou ali, de acordo com o que ele estava vendo, que naquele momento sim, Juliano e Samira eram próximas ali já que a Samira ficou nervosa só ali com o Juliano e não com a Solange, tá. Aí, a Ana Paula entra ali no meio também, né, pra defender, obviamente, o Juliano. E aí o Juliano tem um momento que ele fala que quando o cowboy sempre que o cowboy não tiver ali uma imunidade ou não tiver uma liderança, o cowboy vai pro paredão. O cowboy falou que não tem problema, que pode ir, que pode sim pro paredão. E aí ele pega e fala que agora quem está no paredão é o Juliano. E aí o Juliano pega e fala que ele realmente está no paredão, que se for pra ele sair, é melhor do que ele ficar olhando aí pra cara do cowboy. Aí o cowboy vira e fala ali para o Juliano pra ele, então, apertar o botão e sair lá de dentro da casa, tá. E aí não parou por aí a discussão, tá. A discussão continuou, só que continuou ali depois de que teve ali a votação e a galera saiu lá pra prova bate e volta. Então como que ficou aí, né. Jordana já estava emparedada por conta da dinâmica, né, do triângulo de risco. Juliano emparedado aí pelo líder, cowboy. O mais votado pela casa foi o Jonas, que tinha direito ao contragolpe e puxou aí a Gabi, tá. O Jonas ainda fala que ele não vai no óbvio, que ele vai se prender, que ele poderia ter ido no boneco, que foi a pessoa que ele votou lá dentro do confessionário, mas que dessa vez ele iria puxar aí a Gabi, tá. Então foram pra prova bate e volta, a Jordana, o Jonas e a Gabi. E aí como que funcionou, né, aí essa prova do bate e volta. Como de sempre, foi ali em 3 etapas, e aí, nas 2 primeiras etapas era, etapas ali de memória. Como que funcionava? Aqui na frente deles, virado para o lado de cá, que aí o Tadeu estava explicando para eles como que ia funcionar as outras etapas. Mas virando aqui pra frente deles, tinha um telão, e nesse telão ia aparecer uma sequência de produtos, né, que estão ali disponíveis dentro do aplicativo do Mercado Livre. E aí, na frente aqui deles, nessa mesa, estava ali enumerada e tinha um espaço para eles irem lá na frente, acho que eu tenho uma imagem até melhor aqui para colocar para vocês verem. Ó, deixa eu pegar aqui, de cima. Esse aqui é a mesa do Jonas, esse aqui é a mesa da Jordana e essa aqui é a mesa da Gabi, tá? Na frente deles no telão aparecia ali uma sequência de produtos, e aí depois que aparecia a sequência ia sumir tudo, eles iam ter que ir numa mesa que ficava lá na frente, à frente deles, e pegar essas caixas com os mesmos produtos que apareceram e colocar elas aqui na mesma ordem que apareceram lá no telão. O Jonas acertou de primeira, apesar de ter falado que é ruim de memória e tudo mais. Inclusive na prova do líder tinha uma dinâmica também parecida, só que de outro patrocinador, e aí acabou que ele se deu mal.
Aí, Jonas, então, de primeira já passa para a segunda fase, ficam aí, então a Jordana e a Gabi que erraram ali, mas já na segunda fase as duas acertam e vão também para a segunda fase. A segunda fase também era um jogo de memória. Deixa eu pegar aqui para colocar para vocês. Ó, cada um deles, né, tinha ali uma vez, o Jonas, como passou primeiro, ficou número um, depois Jordana sorteio número 2 e depois a Gabi. Esse telão ficava na frente deles, e aí era o telão ali do calendário, né, do Mercado Livre, das promoções e tudo mais. E aí o que que eles tinham que fazer? Eles tinham que escolher um número, e aí ia virar a plaquinha, e aí eles tinham que escolher outro número que ia ter a mesma escrita da primeira plaquinha que eles escolheram. Se eles escolhessem um desses números aqui, aparecesse um X, eles passavam a vez para o próximo. Se eles escolhessem aqui e batesse de primeira, desse certo, né, a mesma imagem, eles pontuariam ali, tá? E aí, Jonas fez, né, a primeira ali, acertou. Não, não, ele errou. Ele abriu primeiro o 8, deputando aqui, né? Então era assim a prova, basicamente. Quem conseguisse fazer 2 acertos passava para a fase final. A fase final era uma fase ali mais simples. E só a Jordana, no primeiro momento, tinha ido, né, para essa fase, que era ali escolher uma das portas, e somente uma delas tinha ali a possibilidade, né, da pessoa escapar do paredão, tá? Quem passou por essa fase aí e ficou praticamente a fase inteira sozinha nela foi a Jordana, que tomou banho em todas as portas, na porta 3, na porta 4, ela escolheu todas as portas erradas que ela tinha direito, tá? Até que o Jonas não conseguiu passar pra frente, então ele já estava automaticamente aí emparedado. E aí tinha a chance da Gabi conseguir escapar aí junto com a Jordana. Então a Jordana, como era a vez dela, ela tinha que escolher primeiro ou a porta um ou a porta 2 e a Gabi ficava ali com a porta que sobrasse. A Jordana então escolheu a porta 2, que era a porta correta, e escapou aí do paredão, tá? Formando aí, então, né, o nosso paredão entre Gabi, Jonas e o Juliano Floss. Conta aqui pra mim nos comentários quem que você quer que saia nesse paredão. Gabi, Jonas ou Juliano? Mas, pois bem, continuando aqui, depois da votação e tudo mais, continuou tendo ali algumas conversas, né, algumas tretinhas ali dentro da casa. Inclusive, a Marciele chegou a ir tirar satisfação com o Juliano, na saída ali do quarto, sobre uma fala que o Juliano teve na hora que ele estava tendo ali a votação, né. E aí a Ana Paula ia até saindo ali, mas aí depois o Juliano falou que pra Marciele que não estava muito bem, porque ele estava no paredão, beleza. E aí a Ana Paula volta e fala pra Marciele aproveitar e falar pra Jordana que o cowboy, sempre que ele tem oportunidade, ele coloca ali a Jordana numa merda. Nisso a Ana Paula falou isso, mas pra Jordana escutar também, porque a Jordana estava lá no banheiro. Depois que a Ana Paula sai aí, eh a Jordana pega e fala que a Ana Paula quer tentar entrar na mente dela, com essa coisa dela ficar falando que o cowboy, na hora que tiver oportunidade, vai soltar a mão dela e tudo mais, mas é uma verdade, né, gente? É uma verdade, a verdade tem que ser dita. Porque aí ela fica defendendo esses machos aí e dá tudo errado, tá? Aí, lá no quarto, voar depois, a Jordana ali conversando, né, com o pessoal dela, sobre como que foi a justificativa do pessoal. Ela criticou a justificativa que o cowboy teve, achou que poderia ter sido melhor, que foi uma justificativa fraca, que o cowboy deveria ter feito ali alguns apontamentos melhores referentes aí ao jogo do Juliano, né? Falando que o Juliano não aparece no jogo, que o Juliano é muito planta, muito na dele ali. E aí acabou que o Alberto não falou isso. Essas defesas, essas justificativas de hoje, gente, foram péssimas, tá? Não foram boas. Juliano, inclusive, passou até vergonha, falando que os 30 segundos que tem lá pra eles falar, não ia mudar nada, não muda nada, porque ele já estava 70 dias na casa, enfim. E aí, continuando aqui, a noite foi longa, tá? Depois, lá em conversa no quarto, não, na verdade, nem foi nessa hora, não. Lá fora, em conversa, na área externa, ali no fumódromo, com o Leandro, o Juliano fala que o jogo, né, e essa indicação do cowboy indicar ele ao paredão foi um jogo covarde e que se ele voltar desse paredão aí, ele vai incomodar tanto, mas tanto o Alberto que não vai deixar ele nem dormir. Aí agora, retornando mais à noite lá pro quarto voar, em conversa ali com a Jordana, o Jonas, né, fala ali que ficou até aliviado, depois de descobrir, né, que a Gabi também tinha votado nele lá no confessionário, porque o Jonas que puxou a Gabi ali pro paredão, né, e aí ele falou que então tudo que tinha acontecido faria muito sentido, porque a Gabi discutiu, brigou com ele, desentendeu, depois também antes, na verdade, teve ali um desentendimento com o cowboy, enfim. E aí ele falou ali, então, que ficou até aliviado aí, depois de saber essa informação do voto aí da Gabi, tá? Depois também depois não, na verdade, logo depois da formação, quando eles dispersam ali. Lá na cozinha, o Boneco e o Jonas conversam, né, sobre a formação ali do paredão. O Boneco fala, né, que ele se surpreendeu, com
os votos, né, e os push, a indicação tanto do Jonas quanto do Alberto aí. E aí o Jonas fala, né, que possa até, o povo possa até achar, né, no caso da Ana Paula, achar que o voto, a indicação dele, o puxa dele foi frouxo, porque lá dentro do confessionário ele votou no boneco, mas que no último Sincerão a Gabi já tinha deixado claro que se ela tivesse oportunidade, ela puxaria ele aí, ou mandaria ele pro paredão. Então ele falou que nada mais justo aí, né? E os dois, então, pro paredão pra resolver isso aí. E aí o boneco falou que ficou muito, foi pego de surpresa, ficou impressionado e parabenizou aí, né, a coragem do Jonas pela jogada que ele fez ali. Pois bem, agora vamos pro giro das enquetes, tá? Vamos aí pro giro das enquetes, que o bicho tá pegando. O bicho tá pegando, a coisa tá esquisita. Se alguém achou que o paredão tava ganho, tá enganadíssimo, tá? Ó, vamos então aqui começar. Eu peguei aquele apanhado do Votalhada, pra gente ter uma ideia. Depois eu peguei do Notícias da TV e do UOL também, tá? Então vamos lá pelo Votalhada. Ó, no Twitter, o Jonas estaria aí saindo, né, com 55,92%, seguidos aí do Juliano Floss, tá? Isso no Twitter. Já quando a gente muda o cenário, vai aqui pro YouTube, nas enquetes daqui do YouTube, o Juliano está saindo em praticamente todas as enquetes, e aí ele sai com a média de 51,05%. Quando a gente muda, né, para o Instagram, o o Jonas volta a ser aí quem mais está saindo, né, com 50,56% dos votos. Como vocês podem ver aí, né, a Gabi está sendo aí até desconsiderada, praticamente. Já quando a gente volta lá para os sites aí, o Juliano tá saindo com 60% praticamente, contra 31,17% do Jonas e 8,88% da Gabi, tá? Já quando a gente pega lá a média geral, né, ali dos consolidados aí, ó, a estimativa aí do Votalhada é que no voto único o Jonas saia com 47%, no voto de torcida o Juliano saia com 60%, e aí quando tem ali a estimativa, né, pega a média dos votos únicos e votos de torcida, o Jonas ainda sai aí com 46,41%. Gente, eu acho assim, é interessante, porque são as pessoas que aparecem no jogo, tá? Ó, eu fui aqui também lá no Notícias da TV, peguei a enquete que tá por lá e tá da seguinte forma: Juliana aí com 55,76%, então estaria aí saindo pelo site Enquetes, Notícias da TV. Quando a gente vem para o UOL, o Juliano sai aí, na enquete da 1 hora, estava saindo com 72% o Juliano. Aí agora na das 8, né, o Juliano aí saindo com 59,44% dos votos. É aquele retrato lá dos sites que eu mostrei para vocês na do Votalhada, da imagem do Votalhada. Uma coisa que eu acho bem perigosa, eu não falo por agora, mas mais pra frente, é deixar pessoas como a Gabriela e como um boneco no jogo. No último paredão, o boneco foi esquecido e ficou ali o paredão entre Breno e Ana Paula. Nesse paredão, pelo que a gente vê, vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, eu acho muito perigoso mesmo você deixar esse tipo de gente lá dentro da casa, gente. De verdade. Eu acho que, apesar que o Breno teve, né, as atitudes dele dentro da casa e tudo mais, mas pra mim, na hora que cai pessoas igual boneca, igual uma Gabi no paredão, eles tinham que sair. Porque essa galera aí vai passar para um top 10, essa galera vai para um top 5 e quiçá chegando num top 3. E isso é muito perigoso. Na minha opinião, tá? Se você não concorda, acha diferente, comenta aqui pra mim também, que eu quero ver aí a opinião de vocês. Mas eu acho que num paredão desse era a oportunidade de tirar uma Gabriela, por exemplo. Se o boneco cai, era uma oportunidade de tirar um boneco. E que provavelmente também não iria acontecer, sabe? Então acho assim perigoso essa movimentação. As enquetes estão chocando muito, porque em várias delas aí, ou o Juliano tá saindo, na grande maioria o Juliano tá saindo. Então, assim, vamos ver aí, né, como que vai ser, se hoje, né, já vai ter ali, depois no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês como que estão aí o Twitter, né, os perfis aí, se eles estão com o Space aberto, trazer tudo mais detalhadinho aí pra vocês, tá? Então, bom, esse foi aí, né, o vídeo de agora, vou soltar ele pra vocês ao meio-dia, e aí às 4 eu solto outro vídeo aqui pra vocês, às 4 horas, com o giro aí de enquetes atualizado para vocês. E às 7, às 8 eu solto outro vídeo e hoje também tem live às 10h20. Então eu conto com vocês aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa a notificação de sininho, apoia aqui curtindo o vídeo, que é super importante. Eu tenho uma meta essa semana para bater de 500 inscritos aqui no canal e eu conto aí com vocês, tá? Então, um beijão e até o próximo vídeo.